Alô pessoal, uma boa noite! Estamos iniciando mais uma aula, a segunda aula do nosso evento Resgate a Sua Inteligência. Resgate, reforme a sua inteligência. E na aula de hoje nós iremos estudar a importância da autoridade para o desenvolvimento da nossa inteligência, do nosso intelecto, da nossa personalidade, da nossa alma, da nossa vontade, né? Como é importante termos a luz da autoridade, tá bem? Enquanto vocês vão entrando, eu vou aguardando e logo em seguida nós iniciamos esse segundo dia do nosso encontro, do nosso evento. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo, querido. Tudo bem contigo? Tudo certo? Boa noite, querido. Hoje, então, nós iremos estudar... O título é um título bem sugestivo, né? Não naufrague na universidade. Como sair do autodidatismo com a ajuda dos grandes clássicos, né? Então, são dois extremos, tá? São dois extremos que nós iremos, de certa forma, combater aqui e apresentar uma nova visão. O primeiro extremo é pensarmos que a universidade, o curso universitário, é capaz de nos dar uma formação realmente sólida, sem a necessidade de estudarmos muito, pesquisarmos muito e buscarmos outras fontes para além da vida acadêmica, para além da universidade. Esse é um erro, pensar que isto não é preciso. Boa noite, Nayara, tudo bem? O outro erro é pensar que sozinhos, né, por conta, nós somos capazes perfeitamente, plenamente, de desenvolver e aperfeiçoar a nossa inteligência de modo fácil, constante, sólido, exato. Por conta, também é um erro. São dois extremos, então. Boa noite, Manuela. A Manu, né? Tudo bem? Pessoal, estão me ouvindo bem, me vendo bem? Tudo certo? Escrevam aqui, por favor, se estão me ouvindo bem, me vendo bem. Boa noite, Alessandra. E aos pouquinhos a gente vai começando devagar, tá? Então, o tema de hoje é um tema que diz respeito a todos nós. A todos nós. Muito obrigado, Paulo. Então, como de costume, eu gosto sempre de oferecer as minhas aulas à Virgem Maria, Santíssima Virgem Maria, e também pedir a proteção, a inspiração do Divino Espírito Santo. Então vamos começar então. Boa noite, Gustavo. Com calma, então, invocando a presença de Deus junto de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que pelo mesmo Divino Espírito apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, rogai por nós. Os nossos anjos da guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos, então, vamos dar início à nossa segunda aula no dia de hoje. É sempre bom o professor fazer o que eu chamo, né, das minhas aulas de protocolo, retomada, resumo do que foi estudado na aula anterior. No dia de ontem, para quem não assistiu a aula de ontem, pode assistir depois com calma, tá? Nós estudamos de modo preciso, né, o ato da inteligência. O que é conhecer, né?
qual que é o fim que a inteligência humana busca. Qual que é o ato próprio da inteligência humana? Nós vimos que esse ato se dá no conhecimento do ser. Ali, a inteligência encontra a sua finalidade, que é conhecer a verdade de um ser. Conhecer o que é um ser. Santo Agostinho nos dizia ontem, que nós julgamos tudo aquilo que é acidental, tudo aquilo que passa, que é mutável, que não é estável, que não é permanente. Isso nós podemos julgar, este homem é mais gordo, é mais magro, este homem é mais burro ou é mais inteligente, essa casa é mais ou menos feia, nós somos mais ou menos inteligentes, a nossa alma é mais ou menos virtuosa. Isso nós podemos julgar. Isso, de certa forma, julgamos porque é inferior ou igual ao nosso intelecto, ou igual à nossa inteligência. Por isso nós temos capacidade, boa noite, Margon, por isso nós temos capacidade de julgar, é por isso. Mas a verdade e o ser das coisas, boa noite, Mateus, a verdade e o ser das coisas é superior, é mais elevada, transcende os limites da nossa inteligência, do nosso intelecto. E, portanto, nós não julgamos a verdade, nem julgamos o ser das coisas. Nós apenas nos adequamos ao ser das coisas, tá bem? Pessoal, compartilhem, mandem para os seus amigos conhecidos essa live, marquem aqui também os conhecidos, os amigos de vocês, para que mais pessoas possam ter acesso a essa filosofia clássica e perene, a esse estudo, a esse resgate da inteligência que durante muito tempo vem sendo atacada, vem sendo deformada e mal compreendida. Então, marquem, compartilhem, curtam aqui, deem um coraçãozinho aqui na aula para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, certo? Por outro lado, nós vimos ontem também que este estudo sobre a inteligência, saber o que é a inteligência não é evidente para nós. Nós não sabemos o que é a natureza da inteligência, evidentemente, num só olhar da inteligência. Como, por exemplo, nós sabemos que o todo é maior que a parte. Isso é evidente, não é preciso raciocinar. Quem souber o que é o todo e o que é a parte, saberá que o todo é maior que a parte. Concordam comigo? Tá certo? Bom, só que a natureza da inteligência não nos é evidente. Muitos, e é justamente o que nós iremos estudar na Confraria São Tomás, nesse primeiro lançamento, nessa primeira turma, a natureza da antropologia, da psicologia, e do fim da inteligência humana. Nós iremos estudar isso precisamente na nossa confraria, que será lançada amanhã. Amanhã iremos lançar a Confraria São Tomás. Então, durante muitos séculos, os filósofos foram buscando conhecer o que permitia ao homem conhecer a verdade. Vejam, buscaram conhecer o que permite o homem conhecer a verdade. Tá bem? Houve muito erro. Muitos erraram. Alguns, com uma iluminação da graça divina, acertaram. E esses primeiros foram, por exemplo, Platão e Aristóteles. Apesar de Platão ter errado um pouco, o cerne da descoberta platônica, que é o conhecimento da essência da realidade, da essência da coisa. Por exemplo, esses livros, essas folhas que estão aqui, umas poderiam ser amarelas, outras brancas, outras azuis, mas existe algo que independe de tudo isso que é acidental, material, físico, a cor, o tamanho, que é a forma, o ser. Todos eles são folha, todas elas são folhas de papel, certo? São folhas para escrever. Platão descobre isso, a forma, a essência, a espécie inteligível, ato próprio da nossa inteligência, tá bem? Só que, após Santo Agostinho, Santo Tomás,
começaram a surgir doutrinas e escolas filosóficas que erraram gravemente sobre a natureza da inteligência, né? Erraram sobre o quid, sobre aquilo que é a inteligência humana, né? E se, como diz Santo Tomás, veremos mais tarde, né? Se erramos no que diz respeito à natureza da inteligência humana, nós erramos naquilo que há de principal no ser humano. Por quê? O fim último da existência humana é conhecer a verdade. O fim último da natureza humana é conhecer a verdade. Se nós negamos ao intelecto, ou dizemos que a natureza do intelecto não é capaz de conhecer a verdade e o ser das coisas, nós acabamos por destruir a nossa própria natureza. Daqui a pouco, nos colocaremos aos pés de igualdade com os animais irracionais, no mesmo nível. Se não somos mais inteligência, nem intelecto, nem razão, somos apenas paixão, apetite, desejo, né? Emoções, sentimentos, liberdade como fim em si mesmo, sem nenhuma amarra da realidade, né? Eu sou livre para tudo, não há nada que me condiciona. Tudo isso são consequências de errarmos no entendimento do que é precisamente a natureza da inteligência. Então isso nós vimos ontem, né? Que as escolas por exemplo, do voluntarismo dos escotos, o nominalismo de Guilherme de Ockham, o racionalismo matemático do Descartes, o empirismo de David Hume e Francis Bacon, o idealismo transcendental do Kant, todos esses erram no que diz respeito ao quid, ao que é a natureza humana, tá bem? Bom, hoje, então, nós veremos... Isso mesmo, Marlon, isso mesmo, né? Podem comentar aqui, escrever as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas objeções, fiquem bem à vontade, tá? Na medida do possível eu vou respondendo, vou dialogando com vocês, nós vamos compreendendo isto que é tão importante, tá bem? A noção de autoridade. Por que para nós seres humanos é importante sermos guiados pela autoridade? Por quê? Por que será? Espero que isso fique bastante claro até o final dessa aula de hoje, tá bem? Vocês lembram daquela famosa frase de Sócrates? Só sei que nada sei, que é uma consequência da sua meditação, da sua reflexão sobre a sua própria natureza, né? Conhece-te a ti mesmo. Foi o conhece-te a ti mesmo que permitiu que o Sócrates, né, o pai fundador do estudo da filosofia, enquanto uma ciência espiritual, não a ciência física, mas uma ciência espiritual, foi Sócrates que fez essa meditação, olhou para a natureza do homem e tirou algumas primeiras conclusões. A primeira delas é que ele não sabia de nada. E ele procurou por toda parte, vejam que interessante isso, Sócrates procurou por toda parte alguma autoridade na qual ele pudesse se amparar, na qual ele pudesse sentar nos ombros e ali permanecer. Concordam comigo? Quem conhece a obra de Platão, os diálogos de Platão, onde Sócrates é o personagem, e os diálogos da juventude do Platão, onde relatam a própria atividade filosófica e intelectual do Sócrates, ali nós vemos uma busca constante do Sócrates em encontrar alguém que fosse autoridade. Por quê? Porque de que modo ele buscava a autoridade? Indagando pela verdade das coisas. Se ele encontrasse alguém que conhecesse a verdade das coisas, ou seja, conhecesse o ser das coisas, não isso que passa, que nos condiciona a sentimentos, a paixões, a um apego ao imediatismo dessa vida.
Isso faz parte também, porque nós somos um animal, não somos só um ser espiritual como os anjos, nós temos corpo também. Mas Sócrates sabia que o homem não é o seu corpo, mas o homem é a sua alma. Então ele estava procurando uma autoridade, alguém que conhecesse a verdade. Opa, essa pessoa sabe do que está falando. Então ele procurou nos poetas, ele procurou nos políticos, ele procurou nos guerreiros. E em cada uma dessas, digamos assim, profissões ou funções da sociedade grega, ele descobriu que esses não conheciam a verdade, não sabiam do que estavam falando. Portanto, ele não encontrou autoridade. Ele não encontrou autoridade. Então, aqui eu faço um link já. Prestem bem atenção. A autoridade tem a ver, antes de tudo, com o saber. A autoridade tem a ver com o saber. Tá bem? Vamos avançar nessa ideia mais à frente, tá? Os homens muito dificilmente conseguem entrar em acordo sobre as questões mais simples, sem que exista um sinal, uma pedra, que lhes garanta a verdade de uma determinada questão. Veja interessante isso. Quanto mais complexa a questão, mais dúvidas ela produz. Sei que vivemos em circunstâncias em que os bons professores são escassos e não muito acessíveis. Todavia, se você tivesse a oportunidade de aprender as verdades mais elevadas, mais importantes, de modo resumido, boa noite, Geraldo, com um caminho abreviado e iluminado, você aceitaria essa ajuda? Fixem isso aqui, tá? Fixem isso aqui, é um princípio da boa filosofia, da filosofia clássica e perene. O homem não nasce sabendo todas as coisas. O homem não encontra na sua imanência, na sua própria razão, inatamente, a prioristicamente, o conhecimento da realidade e das coisas. Pelo contrário, existe em cada um de nós, por não sabermos e por sermos limitados, um desejo natural pelo saber desde pequenos, desde bem pequenininhos. Fernandinha, logo respondo a pergunta, tá? Em seguida. Bom, ora, esse desejo natural que nós possuímos, ele pode ser saciado de dois modos, tá bem? De dois modos. Como nós podemos saciar essa ânsia que existe na nossa alma pelo conhecimento das coisas e pelo amor do bem das coisas? Porque vejam, conhecer a realidade, conhecer as coisas, atualizar a nossa inteligência, a nossa alma, conhecer qual que é o fim último da nossa existência, o sentido da nossa existência, não é uma ânsia somente da inteligência, mas a vontade persegue isso. A nossa vontade, o nosso apetite racional que tende aos bens espirituais, anseia que nós conheçamos esses bens espirituais, para que ele possa dizer: eu quero, eu amo, eu te persigo, eu te desejo, deixa eu ter posse de ti, deixa eu te amar. Mas se nós não conhecemos esses bens espirituais, a vontade fica sem o seu objeto, sem aquilo para o qual ela existe, aquilo para o qual ela tende, que é o bem das coisas. Então, vamos lá. De dois modos podemos atualizar então esse desejo natural. De dois modos, tá bem? Vamos ver então. Primeiro, pelo conhecimento imediato. Isso mesmo, Cristiano. Porque esse bem, este ser e esse bem, este ser que a inteligência quer conhecer e ficar saciada, este bem que a vontade deseja encontrar e também ser saciada, não existe nesse mundo.
Nada pode saciar nem a inteligência, porque não é um ser infinito, nem a vontade, porque não é um bem infinito. Somente Deus pode saciar tanto a inteligência quanto a vontade do homem. Chegamos aí, então, do conhecimento das criaturas, do mundo que nos cerca, do limite das criaturas ao conhecimento de Deus, e também do conhecimento da necessidade que nós temos de Deus para que a nossa existência faça sentido. Porque se Deus não existe, nem a inteligência, nem a vontade serão nunca saciadas. Ou seja, existiria algo em nós, natural em nós, sem sentido. Tudo tem sentido à nossa volta, menos isso teria sentido. Tá bem? Mas vamos seguir aqui. Então, o primeiro conhecimento que nós temos para compensar e saciar essa ânsia pelo saber é o conhecimento dos primeiros princípios da realidade. Né? Nós falamos disso um pouco ontem, né? Quais são os primeiros princípios da realidade? Por exemplo, o que é aqui e agora não pode, ao mesmo tempo, não ser. Ou seja, não pode aqui e agora não ser. É o famoso princípio de não contradição. Então, se eu vejo este mouse aqui e agora, ao mesmo tempo, ou seja, aqui e agora, simultaneamente, ele não pode não ser mouse. Ou ser as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é impossível. Né? É o famoso princípio de não contradição. Então, isso é um conhecimento imediato da nossa inteligência. Outro conhecimento imediato, que o que é, é. Que o que não é, não é. Ou que todas as coisas possuem uma finalidade. Né? Vejam, aqui é o ato intelectual que eu quero justamente aguçar em vocês depois também durante a confraria. Isso mesmo, Paulo, durante a confraria. Perceber que este conhecimento intelectual tem fruto na vida real. Então vejam, a minha inteligência apreende o ser de capinha de celular. Tá? A capinha de celular. Conheci a essência e a existência desta capa. Outro conhecimento que a minha inteligência apresenta é do bem, ou seja, a finalidade para o que existe essa capa. Sem esse conhecimento, a existência da capa não faria sentido para mim. Nenhum. E nem ela teria sentido. Se ela não possuísse uma causa final, uma finalidade intrínseca ao seu ser. Ora, na vida prática, na vida moral, nas minhas ações, a minha vontade deve, quando eu agir no dia a dia, querer justamente o bem das coisas que eu conheço. Estou lavando a louça? Devo querer o bem do ser louça. Estou me casando? Devo querer o bem do ser casamento. Disso que é o casamento. Vejam, isto é trazer a vida intelectual, como dizia o professor Gustavo Corsão, né? Quer começar uma vida intelectual? Muito bem, meu filho, parabéns. Mas que conselho que eu posso te dar? Quem sabe tu começas trocando a lâmpada, varrendo o chão, lavando a louça, ouvindo as dificuldades da tua esposa, né? Te voltando para a realidade que te cerca, para os seres que te cercam, e buscando compreender o bem desses seres e amando esse bem que estão à tua volta. Se tu conseguir fazer isso, né, e fixar a tua inteligência na realidade mais simples, aos poucos tu conseguirá ir ascendendo. Veja, é o que Chesterton dizia. Se tu conseguir aos poucos, né, formar a tua inteligência a partir do senso comum da realidade que te cerca, é um grande passo, primeiro, para te ter uma sanidade mental, como falávamos ontem, né? Segundo, para começar a plantar uma vida intelectual verdadeira, uma vida humana intelectual verdadeira. Não falo vida acadêmica, vida... Isso é uma consequência, e isso é para alguns, tá? Mas
todos nós somos chamados a vivermos uma vida intelectual enquanto homens. Ou seja, aperfeiçoando, desenvolvendo a nossa inteligência por meio do conhecimento da realidade. Tá? Então, esses conhecimentos primeiros, evidentes, o todo é maior que a parte, todo triângulo tem 3 lados, todo corpo é pesado. São conhecimentos evidentes, que nós não precisamos de demonstração, de raciocínio para compreendermos. E são desses conhecimentos, por exemplo, que o que é aqui e agora não pode não ser, que nós começaremos a conhecer verdades que até então não são evidentes para nós. Só que se nós negarmos esses conhecimentos primeiros, que na matemática chamamos de axiomas, vamos falar do quê? Vamos encontrar a causa do quê? Vamos explicar o quê? Se não existe, por exemplo, esses primeiros princípios de onde a gente parte para falar algo, para argumentar algo. Certo? Então, são primeiros princípios evidentes, imediatos de onde a gente parte. Certo? É por isso que a inteligência humana, como eu falava ontem, é impossível que um homem seja homem com a sua constituição antropológica, psicológica, psíquica, bem ordenada, normal, e ele não conheça isso, tá? Não é possível. Ele atualiza isso. Boa noite, irmã. Tudo bem? Ele atualiza isso. Agora, o segundo modo de atualizar a inteligência, ou seja, de saciarmos este desejo que existe no fundo da nossa alma de conhecer a realidade e a verdade, agora que começa a problematização, agora que começa a dificuldade. Né? Aqui entra a autoridade. Tá? Nesse momento agora. Aqui entra agora, o que eu começarei a falar e a explicar agora, vocês verão nitidamente em que medida é necessária a autoridade. Tá bem? Vamos ver com calma então. Podem escrever aqui as perguntas, as dúvidas, na medida que forem surgindo, tá? Vamos lá então. O segundo modo de atualizarmos a nossa inteligência, o intelecto, é pela educação que recebemos por meio da autoridade, seja ela dos pais, da escola, dos sacerdotes. Alguém que tenha saber. E que saber é esse? Veja, nós vimos há pouquinho que alguns saberes nós adquirimos naturalmente. Só que existem outros saberes, tá, que não nos são evidentes. Como, por exemplo, né, o exemplo que eu sempre dou, todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Que todo homem é mortal, para nós é evidente. Nós vamos descobrir a imortalidade depois, tá? Mas o ponto não é esse que eu quero mostrar agora. Mas que todo homem vai morrer, que todo homem é mortal, é evidente. É evidente, isso é evidente para nós, tá? Mais ainda, que Sócrates é homem, também é evidente para o intelecto se nós conhecemos Sócrates. Todavia, que Sócrates é mortal é uma conclusão que nós derivamos dessas duas verdades primeiras, evidentes. Então vejam, nós partimos de conhecimentos primeiros, evidentes, para chegar a um conhecimento terceiro. Ora, nós podemos chegar a esse conhecimento nós mesmos, raciocinando, investigando, perguntando, ou nós podemos ser educados. Por meio de quem? Por meio de uma autoridade que já conheça isso, que já saiba, não, Sócrates é mortal. Sócrates é mortal. Né? A autoridade, então, é justamente esse, Cristiano, né? Que conhece a verdade evidente, mas também as verdades que não são evidentes,
Ou seja, é alguém que já percorreu um percurso, que já investigou, que já estudou, que já se dedicou, que já meditou, que já refletiu e conhece algumas verdades da realidade, sejam elas práticas ou especulativas, que nós ainda não conhecemos. Portanto, com a sua ajuda, nós podemos ser elevados, atualizados, desenvolvidos, aperfeiçoados, com a ajuda da autoridade. Veja como é importante. Isso aqui também exige um espírito que eu falava ontem, essa semana ainda, eu falava aqui em uma das lives, que uma das aulas também que eu dava para alguns dos meus alunos, que se exige uma certa humildade nossa. Primeiro, uma certa docilidade em nos submetermos, admitirmos que alguém tem autoridade, admitirmos também que nós não sabemos o que é aquilo que está por detrás, que não me é evidente ainda. Não sei, professor, não sei, meu pai, minha mãe, não sei, meu diretor espiritual, não sei. Você pode me ensinar? Você tem autoridade para isso, porque você sabe isso. Me ensine. Me ajude a enxergar isso que eu não enxergo ainda. Né? E assim, a gente vai aos poucos aperfeiçoando, desenvolvendo a inteligência. Né? Primeiro, por uma capacidade potencial que nós temos naturalmente, que é conhecer as coisas comuns, né, os primeiros princípios evidentes, e agora por meio da educação, por meio do auxílio do professor, né, do mestre, nós vamos conhecendo coisas que nós ainda não conhecíamos. Tá bem? Se vocês estão gostando dessa aula, se estão compreendendo, por favor, compartilhem, mandem para seus amigos, tá? Para que mais pessoas conheçam a boa filosofia, a boa pedagogia, a boa psicologia, clássica e perene, e também conheçam o meu trabalho, tá bem? Então, por favor, quem puder, convide, compartilhe com os amigos essa live. Curta aqui também. Então, a autoridade é de extrema necessidade para o desenvolvimento da inteligência humana. Apesar dos homens realizarem um ato sublime, que é o ato espiritual, como nós vimos ontem, de conhecer a realidade espiritual que está por detrás das aparências sensíveis, do que muda, do que passa, da cor, do tamanho, do peso, o homem chega até a essência da coisa, o que é a substância, o quid. Eu vejo vários homens, gordos, magros, pequenos, altos, né? E a minha inteligência é capaz de separar tudo isso e abstrair somente a essência. Homem. E gravar isso no meu intelecto, né? Realizamos esse ato, né? Mas ao mesmo tempo, vejam que interessante isso. Santo Tomás diz que a nossa inteligência é extremamente limitada. Porque nós conhecemos com certeza e perfeitamente pouquíssimas coisas. E a essência que nós conhecemos, nós nunca conhecemos perfeitamente. De modo que saciamos totalmente o nosso anseio de conhecer toda a realidade que envolve, por exemplo, esta taça de água. Né? Por exemplo, eu sei que é uma taça, mas eu não sei com quem ela está agora se relacionando. Quais são as bactérias, micróbios que estão aqui circulando ela, o que ela está sofrendo, qual o peso exato que ela está agora, eu não sei. Meu intelecto não é capaz de captar tudo isso só num olhar. Não é. Os anjos são. Nós não. Então, ao mesmo tempo que realizamos um ato sublime, que é conhecer a essência, taça, comum e igual a todas as taças, esse conhecimento é limitado. Né? Por isso que Santo Tomás afirma, no seu comentário ao Credo, o seguinte, anotem essa frase aí. É sabido que até hoje nenhum filósofo foi capaz de esgotar perfeitamente a essência de uma única mosca.
Vejam que sinceridade nos diz Santo Tomás isso, né? Até hoje nenhum filósofo foi capaz de esgotar a natureza, a essência, o ser de uma única mosca. Eis aí, meus amigos, a limitação da nossa própria inteligência. Muito bem, né? Então aqui entra a autoridade, como eu estava dizendo. Aqui justamente aí, né? Não há educação sem autoridade. Não há desenvolvimento sem autoridade. Uma vez que a educação é um processo de aperfeiçoamento das nossas potências e capacidades, mas também é, por outro lado, um processo de transmissão da herança cultural para as novas gerações e também um processo de transmissão da verdade que já foi conhecida e desvelada do ser das coisas pelas gerações anteriores, pelos sábios anteriores. Então vejam, se vocês forem estudar, por exemplo, a Idade Média, principalmente o período das escolas, a escolástica, que se dá entre o século XII e século XIII, e alguns dizem que tem uma nova escolástica no século XVI e XVII, mas vamos ficar aqui, né, no período clássico ali, século XII, XIII. Se vocês perceberem, por exemplo, um texto de Santo Tomás, ele sempre começa citando uma autoridade, algumas autoridades, né? Começa então pelo uso da autoridade, ou seja, é um ato de humildade também. Não se quer partir da sua própria razão, como faz Descartes. Descartes diz: eu vou duvidar de tudo que estava anterior a mim. Eu vou duvidar de toda a tradição. E eu vou encontrar um princípio primeiro evidente, que é o pensamento, diz ele, né? Mas veja, ele abandona toda a tradição. E ele se põe como julgador da tradição até então, né? Santo Tomás, não. Ele sempre primeiro põe, e sempre que ele vai discordar de alguma autoridade, ele sempre faz isso com muito cuidado. Quase como querendo não discordar, mas chega a um ponto, não é possível, eu preciso discordar, será que eu preciso mesmo? Será que é necessário? É necessário. Então, ele discorda. Como, por exemplo, ele indiretamente refutando um filósofo árabe chamado Avicena, ele refuta Santo Agostinho na questão que toca o estudo de como o homem conhece. Santo Agostinho dizia que o homem conhece a realidade por via de iluminação divina. Santo Tomás segue Aristóteles e diz que não. O homem conhece a realidade por meio dos sentidos. Os sentidos me dão uma imagem sensível dos objetos materiais e sob essa imagem sensível o intelecto abstrai a forma, o universal, comum a todos aqueles objetos particulares. Então vejam, é diferente. Só que Santo Tomás, ele refuta Santo Agostinho e corrige Santo Agostinho de um modo muito humilde realmente, cuidadoso, né? Porque tem respeito com a autoridade que veio antes a ele, né? Não vamos dizer que tudo que veio anterior não presta, né? Nada mais presta. É preciso inventar algo novo, abandonar a tradição. Vejam, sempre que abandonamos a tradição, nós damos um passo em falso. Por quê? Vamos ver agora, tá? Verdade, é verdade, Cristiano. O meu que o Leonardo diz: não há educação sem livre-arbítrio. O ensino estatal é obrigatório e compulsivo. Esta é outra história, né, Leonardo? Mesmo tu estudando hoje no colégio, seguindo o currículo escolar, isso não te tira o livre-arbítrio, né? Então ele é capaz de usar a tua liberdade para fazer o bem. Então, esse é outro assunto que a gente pode voltar em outro momento, né? Mas o que eu entendo, e eu acho que é o que tu queres dizer, é que o currículo escolar que nós temos hoje, ele limita o homem para que o homem realmente seja um animal racional.
um homem intelectual, um homem espiritual. Ele não forma para isso. E isso nós vimos ontem, né? Então, me parece que é isso que tu queres dizer, né? Bom, o Cristiano escreveu: a autoridade parece, assim como Santo Agostinho falava, que nos leva do exterior para a interioridade e daí para a alteridade. É isso mesmo. A autoridade, como nós veremos agora, a definição de autoridade tem a ver justamente com isso, tá? Vamos ver aqui. Isso mesmo, Cristiano. A modernidade rejeita tudo que veio antes, abandona tudo. É só no século XIX e XX, né, sob um viés ainda idealista e subjetivista, que vão começar a voltar para os gregos, por exemplo. Tá? Mas esse é assunto para um outro momento. Vamos lá então, vamos ver aqui o que é a autoridade. Tá? Vejam que o que eu vou definir agora tem tudo a ver com o que a gente estudou até aqui. Tá bem? Prestem bem atenção porque a aula continua ainda a mil, como se diz, né? A palavra autoridade vem do latim auctor, auctoritas. Autoridade, portanto, é aquilo pelo que alguém é autor. O termo latim auctor deriva do verbo grego augeo, aumentar. Vejam, aumentar. Quem tem autoridade aumenta, faz crescer. E significa originariamente o que aumenta, o que faz crescer, ou seja, aquilo que dá algo de si. Aquilo que dá algo de si, né, para o inferior, para aquele que não tem. Aquele que é autor, que tem autoridade, enxergou já uma verdade, concluiu algo, não criou a verdade, não inventou a verdade, né? Conheceu a verdade nas coisas, conheceu a verdade na realidade, né? Portanto, ele sabe o caminho que devemos percorrer para chegar à verdade. Por isso que Deus é o autor, é o grande autor, é a grande autoridade mesmo, porque ele conhece tudo. E ele sabe sim como nos conduzir até o conhecimento das coisas, como nos aperfeiçoar, nos desenvolver, né? Então, o autor é aquele que dá algo de si, eleva aqueles que não têm ainda o que ele tem. Não por obra dele, mas porque ele recebeu também isso de alguém, seja da realidade ou de um professor que o ajudou a chegar até lá. Então, a autoridade é o que justifica o poder. Hoje se confunde muito a autoridade com poder, né? Mas não, né? A autoridade é saber e ela se distingue do poder. A autoridade é justamente o que justifica o poder. Deveria ser assim, né? Quem tem autoridade, lembrem o que dizia Platão lá no seu Mito da Caverna. Quem deve governar? Quem deve cuidar do rebanho? Quem deve cuidar das ovelhas? É aquele que sabe já o que é uma ovelha, o que é um rebanho, qual que é a finalidade e o bem próprio das ovelhas. Ele sabe, tem conhecimento. Portanto, ele tem condições de cuidar dessas ovelhas. O rei filósofo, portanto, como diz Platão, é aquele que sai da caverna, contempla o bem, a verdade, e tem a obrigação, por mais que ele queira permanecer fora da caverna, ele tem a obrigação de voltar para a caverna e tentar conduzir aqueles que estão presos dentro da caverna a contemplarem também o bem e a verdade. Este é o verdadeiro autor. Esta é a verdadeira autoridade. Aquele que sabe. Boa noite, Igor. Aquele que sabe, né? Então, a autoridade do saber é o que faz que o poder seja legítimo. O poder sem a autoridade, isto é, sem o auxílio do bem e da verdade, é tirania.
Vejam, o poder sem autoridade, sem estar amparado no conhecimento da verdade e do bem, ele pouco a pouco acaba se tornando tirania. Acaba escravizando as almas, escravizando a própria natureza do que ele deveria aperfeiçoar, né? Então, acaba cumprindo um desserviço, seja o pai em casa, seja o professor na escola, seja o presidente da república, seja o sacerdote, que tem a posição, tem o poder, mas não tem o saber que deveria ter, né? Ele acaba por fazer mais mal do que bem, né? Porque ele não aperfeiçoa, ele não faz aumentar aquela natureza que está submissa pela ordem do saber a ele, né? Então, isso nos conduz a uma outra reflexão, né? Se dizia na Idade Média que quanto maior o grau do saber, maior é a cruz. Por que será? Quanto mais alto alguém está na ordem hierárquica do saber, ou seja, no conhecimento mais alto e mais elevado da realidade, mais responsabilidade ele tem com aqueles que não conhecem isso. É aquela famosa passagem do Evangelho, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, as pessoas sabiam que se estivessem colocadas em uma função de um cargo de autoridade, elas deveriam se sacrificar, se doar, se integrar. Se um pai de família com 10 filhos sabia muito bem qual que era a sua função, a sua posição, deveria saber, né? Claro que não é perfeição, mas uma família católica bem ordenada, né? Como, por exemplo, a família de Santa Teresinha, o pai sabia da autoridade que ele tinha pelo bem daquelas almas, sabia o caminho que era preciso percorrer e sabia que deveria ensinar os seus filhos a chegarem ali também, né? Então, junto com o saber, o poder, vem o sacrifício, né? O sacrifício é o que coroa tudo isso, é o que aperfeiçoa. Não há amor sem derramamento de sangue, como dizia Chesterton, né? Não é possível amar sem derramar o sangue. Então, a autoridade é justamente essa pessoa que eleva, que faz aumentar, que atualiza, que aperfeiçoa aqueles que ainda estão em potência, estão imperfeitos, mas que podem chegar à perfeição que ele já está. Não é um fechamento em si mesmo. Vejam como nós vemos hoje, né? Quando se fala em autoridade, se fala em algo opressor, né? Se fala em algo mal, algo perverso, algo fechado, algo egoísta, utilitarista. Esta não é a autoridade católica, a autoridade dos grandes clássicos da filosofia. É o contrário, essa autoridade burguesa, do homem moderno, que foge do sacrifício, que foge da cruz, né? Então, continuamos aqui, né? Quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade, né? Então, veja, meu caro estudante, você não vai descobrir do nada qual que é o ato da inteligência. Não vai inventar que a alma é imortal. Boa noite, Rafael. Nem que o homem persegue o bem das coisas por meio da sua ação. Vocês não vão inventar isso. Você pode descobrir coisas novas. Claro que pode. Pois nenhuma inteligência até hoje esgotou toda a realidade e o ser das coisas. Nenhuma. Todavia, será mais fácil, certamente será mais fácil, né? E todos nós sabemos isso. É preciso, né, um fechamento muito grande em si mesmo, uma vaidade muito grande, um egoísmo muito grande, para negar o seguinte: se nós estivermos apoiados em cima do ombro de gigantes,
por mais que eles sejam gigantes, nós podemos enxergar além. Sentados aqui, né? Uma filhinha que senta nas costas do seu pai, na cacunda do seu pai, ela enxerga mais que o pai. Ah, minha filha, o que tu está vendo? Ah, pai, eu estou vendo lá um carrossel, eu estou vendo uma árvore muito bonita. Como é que é essa árvore, minha filha? Né? Então, se nós estivermos sentados em cima da autoridade, do saber, dos grandes clássicos, a nossa inteligência pode se desenvolver, se aperfeiçoar ainda mais. Busquemos, então, nos grandes clássicos, o alimento, o suco, os nutrientes para a nossa ignorância, para a nossa burreza, para a nossa estultícia, né? Porque certamente nós enxergaremos, tu e eu, muito mais além do que conseguimos enxergar na frente do nosso próprio nariz. Então, o último tópico dessa aula que eu gostaria de falar hoje é sobre a autoridade dos filósofos gregos na formação da nossa inteligência. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Certamente sim, Leonardo, é uma corrupção sim, porque a educação, né, ela não visa apenas o fazer, tá? A arte, a poética, como diz Aristóteles, né, a técnica, o fazer, está no terceiro grau de conhecimento. Primeiro é o conhecimento especulativo, teorético, que é conhecer a verdade da realidade das coisas, o bem das coisas, da realidade, tá? Então, aí se dividem em três níveis do saber, né? O saber físico, o saber matemático e o saber metafísico. O mais elevado, a filosofia primeira, né? Este é o fim último da educação, deve ser isso, tá? O fim primeiro que a educação e a autoridade devem buscar. Aí está a sabedoria que não passa. Ok, isto ilumina o segundo grau de saber, que é o grau do saber prático, moral. Então eu conheço, né, por meio da física, e aqui é importante lembrar que para Aristóteles, dentro da física, as subdivisões de outras ciências, por exemplo, a psicologia para Aristóteles está dentro do estudo da alma, que é propriamente o estudo que nós estamos fazendo aqui, agora. Esse estudo, o estudo da alma, a contemplação, a especulação sobre o que é a alma, as potências da alma, como aperfeiçoar a alma humana, isso está dentro da física geral. A psicologia é um ramo da física geral de Aristóteles, porque a física estuda os seres que se movem, né? Os seres naturais que se movem, que possuem movimento. E a alma humana é o primeiro princípio da vida do homem. É por meio dela que nós nos movemos. Então, estudar a alma, né? Então, o fim da educação primeiro não é o fazer, não é o produzir, não é o construir, né? Este é o último grau de saber. Então, após compreender os princípios da realidade, o que são as coisas, qual o bem das coisas, né? As medidas, após viver isso bem na minha vida moral, né? Amar isso, viver conforme a verdade e o bem, né? Na vida política também, na minha casa também, com a minha família, né? Após isso, eu posso tentar fazer algo, criar algo, inventar algo, a partir desses princípios. Isto é a arte, né? A técnica, a recta ratio factibilium, em latim, a reta razão do fazer. É o último grau, né? Tu veja como se inverteu hoje, como que o homem já não contempla mais a realidade, não contempla mais os princípios,
não é, portanto, mais um animal racional de contemplação, o Homo sapiens, o homem do saber. Não é esse mais o fim do homem. Qual que é o fim do homem? É apenas o fazer maquinal. Fazer, 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 fazer. Se eu tenho uma técnica boa, eu sou perfeito, né? Mas não é isso aqui que nós estamos estudando hoje, tá? Essa concepção de o homem como um homem técnico, o homem um animal laborens, né? Como diz a Hannah Arendt, o animal do trabalho, somente isso é uma deturpação do que é o homem realmente e de qual o fim da natureza humana. Muito bem, então. Vamos aos pouquinhos encerrando a nossa aula de hoje, tá? Os gregos foram, salve Maria Gabriel, os gregos foram enviados pela divina providência para pensar bem. Nessa busca pela verdade, alguns foram os pioneiros, no sentido de buscarem compreender a realidade para além daquilo que os sentidos nos fornecem, da aparência e dos fatos imediatos. Eles buscaram pelas causas da realidade e encontraram as causas, né? Encontraram as causas primeiras da realidade. Descobriram algo que nós ainda, hoje, garanto que eu não compreendo bem. Garanto que muitos de vocês também não compreendem bem o que são, quais são as causas hoje. Isso mesmo, Kaisa, né? Deportam técnicos. Quais são as causas primeiras e mais elevadas da realidade, né? Nós estamos gatinhando nesse entendimento, mas eles já descobriram isso. E já perceberam, Aristóteles diz que quem vive para a contemplação dessas verdades, né, é feliz. O homem que vive para a contemplação da verdade primeira por meio da inteligência e ama essa verdade e busca se ordenar virtuosamente a ela, esse homem é feliz. Nós sabemos, como diz Santo Tomás, que essa verdade ela não pode ser perfeitamente inteligida nessa vida, somente na outra, né? Ou seja, somente na outra vida nós veremos a essência divina. E ali sim seremos perfeitamente felizes. O amor, como eu disse ontem, será uma consequência desse conhecimento da essência divina. Então, não há como eu conhecer a essência de Deus e não querê-la, não desejá-la, não apetecê-la, não amá-la. É impossível. Então veja, o amor é uma consequência do conhecimento. Então veja, a inteligência é a faculdade principal, não é a vontade. A vontade só é aperfeiçoada na medida em que a inteligência é. Se o homem, por desgraça e culpa sua, perder a visão da essência divina e for para o inferno, né, a sua vontade nunca será saciada. Porque a inteligência nunca verá a Deus também. Portanto, o homem fica realmente desgraçado no seu ser, na sua perfeição. É como que se um copo, imaginem essa taça que é feita com um buraco aqui. Então toda a água que é posta aqui dentro, o que acontece? Ela vai saindo para fora. Imaginem que desgraça é isso, né? Imaginem. Se já nessa vida nós vemos cada vez mais pessoas que perdem o sentido da existência, do seu ser, e sofrem muito, imaginem uma eternidade sem nunca ter a posse daquilo para o qual a nossa alma foi feita. É bom meditar sobre isso muitas vezes, né? Pensar nessa situação, pensar nisso e pedir a graça a Deus de que não aconteça isso conosco, né? Que é possível, mas que Ele não permita. Bom, então esses primeiros filósofos já conheceram, descobriram, entenderam e nos mostram, nos apontam um caminho, né? E eu te convido agora
para buscar aprender com eles, estar junto com eles, amar a companhia deles. Lembram que o filósofo é aquele que ama a sabedoria, o amante da sabedoria, que gosta de estar com os sábios, né? Então, penso que a minha ajuda, né, será importante a vocês também, mas só será importante por causa que eu já estou amparado, sentado no ombro deles. Estou vendo junto com eles e, de certo modo, posso passar o que eles já viram a vocês. Ajudar a vocês também a se atualizar, a se aperfeiçoar, a conhecer a boa filosofia clássica e perene, a não destruir a inteligência de vocês, né? Não perverter a inteligência, mas a aperfeiçoar. E é isso que nós veremos amanhã, veremos com mais clareza o que pode fazer a boa filosofia pela nossa alma, por nós, pela nossa inteligência, pelo nosso intelecto, né? Quais são os remédios que nós podemos encontrar na boa filosofia, na filosofia clássica e perene. Então, a verdadeira autoridade dos clássicos não é justificada pelo consenso, pela vontade ou desejo de alguns ou da maioria. Não é. Mas pela profundidade de seus ensinamentos e de suas inteligências no desvelamento do ser. Isso mesmo, Cristiano. A causa final é o que dá sentido à coisa. Então, é por isso que eles devem ser respeitados, estudados, amados e conhecidos. Porque eles têm autoridade. E tendo autoridade, ou seja, tendo saber, compreendendo o que é a realidade, eles podem, com o nosso empenho, com o nosso estudo, com o nosso querer, nos aperfeiçoar, ajudar a nossa inteligência a se aperfeiçoar. Meus queridos, fiquem bem à vontade para escrever agora dúvidas, perguntas, comentários. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui. Isso mesmo, Leonardo. É isso que estamos fazendo aqui, né? Buscando resgatar a filosofia clássica e perene. Começando principalmente pelo ato da inteligência, né? Entendendo como que o homem conhece e como que ele se aperfeiçoa por meio do seu ato principal, que é conhecer a verdade por meio do seu intelecto, né? Para terminar, então, eu cito Santo Tomás de Aquino, a mesma citação que eu citei ontem, mas para ficar na memória de vocês, na inteligência, para amanhã, tá bem? Não esqueçam disso. Vejam. Como todos os homens, por natureza, desejam saber a verdade, também neles é natural o desejo de fugir dos erros e de os refutar quando têm esta faculdade. Ora, dentre todos os erros, o mais inconveniente parece ser aquele que se erra sobre o intelecto, que naturalmente nos habilitua a conhecer a verdade, evitando os erros. Caro Santo Afonso, não sei o seu nome, mas amanhã eu falarei tudo isso, tá? Tudo isso será divulgado e dito amanhã, tá bem? Será o lançamento da nossa confraria São Tomás no dia de amanhã. Falarei do que nós estudaremos, quais seus objetivos, qual o seu método, né? E assim por diante, tudo que será proposto e dado a vocês, também as aulas bônus que nós teremos durante a confraria, pessoas importantes, né? Que estudaram, que estudam a psicologia, a antropologia tradicional e clássica de Santo Tomás. Tudo isso será dito amanhã, tá bem? Então agora é a hora de vocês tirarem aquele print de mim, por favor, e me marcarem depois nos seus stories, para que eu possa compartilhar e que mais pessoas possam ter acesso
a esse conteúdo e possam, quem sabe, participar da nossa confraria São Tomás de Aquino. Amanhã o lançamento então, tá? Fiquem bem atentos. Vamos lá então, uma cara bonita, sorriso e pode tirar foto. Aí, muito bem. Então, agradeço pela presença de todos, desejo uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.